Olha, eu, pessoalmente, sou um adepto do jogo limpo, tá ligado? Mas eu já escutei tantas vezes de amigos corintianos que roubado é mais gostoso, que hoje eu vou me dar ao livre-arbítrio de poder replicar isso aqui, certo? Infelizmente foi só pro empate. O juizão podia ter dado uma força a mais pra ter a virada. Infelizmente não aconteceu. Mas eu queria deixar um questionamento pra todo mundo que estiver vendo esse vídeo agora, que é quem falhou mais nos minutos finais do jogo hoje. Se foi o juizão dando aquela falta do gol, ou se foi o nosso mano Hugo Neneca no gol, que me fez o favor de tomar aquele gol, graças a Deus. Porque se depender do elenco do Santos, eu estou fudido. Mas posso sempre contar com o nosso goleirão Hugo Nenas para fazer essas proezas em momentos inusitados. Teve alguns momentos ali de saída de bola que ele tava chegando no limite ali para alguém tentar atrapalhar ele de alguma forma. Algumas saídas de bola bem ruim, inclusive. Mas, no momento crucial, ele foi lá e fez o que eu esperava. Falhou, tá ligado? Enfim, vamos falar um pouco do jogo. E antes que você, corintiano, que esteja vendo isso aqui, pelo amor de Deus, né? Tem dois pingos de consciência, eu estou zoando aqui. O Hugo Nenas é um bom goleiro, tá? Mas, pelo amor de Deus, né? Zoeirinha sadia de futebol. E convenhamos, o Corinthians já assaltou o Santos várias vezes, assim como o Santos já foi beneficiado em vários jogos. Isso acontece, a arbitragem do futebol é horrível. Se você acha que o juiz estava bem intencionado a roubar a favor do Santos hoje, é só você ver o resto do jogo inteiro que o juiz foi horrível para os dois lados. Esse juiz, inclusive, eu já tinha visto no pré-jogo de quem? Eu acho que foi do Musetti, que ele tinha trazido que esse juiz ele já tinha dado, acho que 12 cartões em 2 jogos, já tinha dado vermelho. O juiz é horrível, tá ligado? Horrível. O jogador do Corinthians lá até fala que ele é fraco, de fato ele é, tá ligado? Dando cartão só no grito, porque alguém reclamava mais que o outro. Dando uma falta bizonha, inclusive essa própria do gol do Gabigol. Enfim, o juiz pavoroso, tá ligado? Se fosse pra ser um resultado do que foi o jogo, o Corinthians ganharia com uma certa facilidade. Fez 1-0, poderia ter feito 2-0 se o Yuri Alberto não tivesse errado o pênalti. E é louco essa tônica do Yuri Alberto, né? Ele perde o gol fácil e consegue acertar o difícil. Ele consegue errar a porra de um pênalti chutando pra fora, indo muito no canto. Mas aí depois consegue fazer um gol cortando pra dentro ali, num ângulo meio difícil e tal. Só o Yuri Alberto proporciona esse tipo de parada. Então, se fosse pra ser justo pelo que foi o jogo, o Corinthians deveria ter ganhado até com uma certa facilidade, podendo ser um 2-0, um 3-0, porque o Santos praticamente não levou perigo. Mas como o futebol não tem dessas, né? O futebol não é justo, famosa frase. Não foi o que aconteceu. O jogo, felizmente, terminou 1-1, pelo menos pro Santos conseguir tirar um ponto desse jogo. E, assim, a cada jogo que passa fica mais escancarado o quanto esse elenco do Santos é horrível. Mas, tipo assim, é muito ruim. Eu tinha falado no último jogo que algumas escolhas do Voivoda pareciam me dar a impressão de que era a ordem de cima. Alguém falando pra ele escalar jogador X ou Y, porque tinha contrato, porque tava na cláusula, pressão de empresário, não sei. Agora eu tô começando a achar que ele tá escalando de fato pra provar que os jogadores que o Santos tem são horríveis e que a diretoria precisa contratar. Porque eu não consigo encontrar outros motivos pra, sei lá, pro Lautaro entrar em campo. Ah, ele colocou o Gabriel Mendy de lateral direito depois que o Igor Vinícius sai, mostrando que de fato ele não confia no Mike de jeito nenhum, tá ligado? Que era o que eu tinha até sugerido nos pós-jogos atrás, quando o Santos meio que disse que ia contratar o Gabriel Menino. É só mais uma evidência de que não há confiança alguma no que o Mike entrega. E que ainda assim o Santos não vai atrás de outro lateral direito, assim como aparentemente não vai atrás de lateral esquerdo, nem de ponta tá indo, porque era pra contratar o Rony e não deu certo, o São Paulo não liberou. Aí era pra contratar o Michael não tá se acertando com o Flamengo lá na questão das luvas que tem que pagar, aparentemente o Michael vai ficar no Flamengo também. O Santos não tem dinheiro, pelo menos é o que eles dizem, né? Porque o Musset trouxe uma apuração de que a parte interna do Santos estava dividida, de que uma parte das pessoas lá ali do conselho e tal queriam usar esse dinheiro para pagar as contas e dar um fluxo de caixa para o Santos não ficar nessa loucura todo mês para conseguir pagar salário, e outra parte querendo contratar jogador para melhorar o elenco. E assim, eu queria muito entender o que está acontecendo para que 95 milhões de reais não sejam suficientes para conseguir botar os salários em dia
e sobrar um pouco pra ajudar nas contratações, tá ligado? Isso, pra mim, é o mais pavoroso de tudo. Ou se eles estão esperando a janela do meio do. Ou isso eles vão, sei lá, ajustar o fluxo de caixa e de contas nesse início de ano. Vão levar com essa porra desse elenco na barriga até o meio do ano. Vão ver se o Voivoda faz algum milagre. E aí no meio do ano eles estão esperando para vender alguém e ver no que dá, tá ligado? Vendeu o Bom Tempo por 10 milhões de euros. Vendeu o Gabriel Brazão por 17 milhões de euros, talvez. Enfim, o que é no mínimo preocupante. Toda vez que sai a escalação, já é uma pontada no coração, tá ligado? Aquela facadinha, tá ligado? Você só sente aqui, você até respira fundo. E aí, quando começa a entrar substituições, você vê que só piora cada vez mais, tá ligado? Enfim, falando um pouco do que foi o jogo, não tem muito do que falar. O Santos não jogou. Basicamente, o Corinthians passeou em campo. O Santos, ele mostrou vontade até os 7, 8 minutos do primeiro tempo. Depois tem um domínio gigantesco do Corinthians e o Santos volta a mostrar vontade lá pros 70, 75 minutos do jogo, né? Os 30 ali do segundo tempo. E isso é muito louco, cara, porque o último clássico contra o Corinthians, que foi aquele 3-1, a tônica do pós-jogo que eu trouxe aqui foi justamente isso. O Santos ganhou na vontade, porque o elenco ali não é melhor do que o do Corinthians, e o Corinthians estava meio que cagando pro brasileiro também, é verdade, mas o Santos entrou em campo com vontade, tá ligado? Tinha feito 3-1, podia ter sido mais, e o Santos jogou pra isso. Hoje o Santos não teve nem vontade, tá ligado? Nem isso teve. Isso é muito louco. O que, assim, se você já tem jogadores ruins, o mínimo que você pode esperar é um pouquinho de vontade pra tentar compensar isso de alguma forma. Mas quando o seu jogador é ruim e eles entram na carniça que estão entrando, nos últimos jogos em geral, mas hoje principalmente, é uma coisa de maluco, cara. É uma coisa de maluco. Aos 10 minutos do primeiro tempo, teve o pênalti que o nosso mano Zeivaldo. Ah, o nosso mano Zeivaldo. Cara, o que eu vou falar do Zeivaldo, cara? Dois jogos seguidos, dois pênaltis, tá ligado? Dois imbecis. Um que era com a mão pro alto, que foi aquele contra o Guarani, que o Brasil fez o favor de defender. Outro hoje, que foi num lance lá com o Yuri Alberto, que, assim, o Yuri Alberto foi puxando sozinho no meio de campo. Quatro em volta dele, ninguém para o cara, tá ligado? Não é como se o Yuri Alberto fosse um mestre do drible. É só a defesa do Santos que é vazada e que é horrível mesmo. E aí, pô, foi passando todo mundo até que o Zé foi lá e esperou chegar na área pra fazer uma falta. E aí dessa vez não foi o Brasão que salvou, mas felizmente foi o Yuri Alberto que mandou no canto até demais e acabou errando. Se ele tivesse metido uma cavadinha igual ele meteu contra o Rossi hoje, talvez ele tivesse feito, porque o Brasão pulou muito pro outro lado. Mas, felizmente hoje ele chutou pra fora. Mas a alegria não durou muita coisa. Quando deu os 15 minutos, tem o gol do Yuri Alberto. Duas defesas seguidas do Brasão. Uma também de um chute do Yuri Alberto que ele acaba espalmando pro lado. Se eu não me engano, acho que é o Carrídio, é o Matheus Pereira do Corinthians que acabou chutando de novo. Ele defende de novo. A bola cai no pé do Yuri Alberto. Ninguém vai lá desarmar, ninguém vai tentar interceptar ali. O Yuri Alberto consegue arranjar o espacinho. E aí acho que foi até mérito dele. E acaba chutando no canto esquerdo do Brasão. O Brasão acaba não conseguindo alcançar e acaba tomando gol. E depois disso, o Santos, que já. A vontade do Santos foi ali até os 5 minutos do primeiro tempo. Pouco depois disso, já tava caindo. Quando toma o gol, depois desmorona. E aí começa a virar um baile do Corinthians, assim. O Corinthians joga com facilidade. Assim, não vou nem falar que o Brasão trabalhou muito, porque de fato ele não trabalhou muito. O Corinthians não chutou muito no gol. Mas a proporção de jogadas que o Corinthians criava e a facilidade que recuperava a bola, assim, foi um. Se o Corinthians tivesse com um pouco de vontade, poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Felizmente não foi o caso. E só um detalhe também que essa bola do gol do Yuri Alberto foi perdida, adivinha por quem? Nosso monstro Zé Ivaldo. Ele tá querendo calar minha boca que eu tinha falado que mesmo sendo horrível, ele ainda era o melhor zagueiro do Santos que a gente vê atuando, né? Porque o Alexis Duarte ainda não entra em campo. E ele tá querendo calar minha boca a todo custo depois que eu falei isso, e ele tá conseguindo firmemente. Ele tá fazendo começar a olhar pro Adonis sendo um pouco melhor que ele, e olha que isso é perigoso, porque o Adonis também é muito ruim. Enfim, são os nossos zagueiros, né? Inclusive, um fato curioso aqui. Eu tinha visto isso essa semana, de alguém comentando no Instagram, eu fui atrás pra checar, e é verdade. Nosso monstro Alexis Duarte, que hoje teve uma evolução no processo dele de Santos Futebol Clube, que nunca entrava, nunca era nem relacionado aparentemente, né, nos últimos jogos pelo menos. Hoje ele foi relacionado no lugar do Tomás Rincon, que é um milagre, já é uma evolução,
para compensar os 20 milhões que a gente pagou nele e tudo que a gente paga de salário. Então hoje foi uma evolução e foi relacionado. E tem um dado muito curioso de que dois times brasileiros tinham ido atrás do. Tipo assim, nos últimos anos, tinham ido atrás do Alex Duarte antes do Santos contratá-lo. Foi o Atlético Paranaense em 2022 e foi o Cruzeiro em 2024. E o fato curioso é que o gerente de futebol desses dois clubes, quando isso aconteceu, era o Alexandre Matos. E volta o papo que eu falei no último pós-jogo. Não posso acusar ninguém, porque não tenho provas, então não estou fazendo nada. Mas é no mínimo curioso como algumas contratações do Santos têm sido feitas, como o caso do Mike, como o caso do Lautaro Dias. O Alex Duarte, depois que eu soube disso, fica um pouco mais suspeito também. Suspeito, não digo nem suspeito, né? Mas assim, curioso, né? Enfim, o Santos volta pro segundo tempo. Tem a entrada do Gabriel Menino no lugar do Schmidt, totalmente justificável. O Schmidt que foi tenebroso. É... Aos 55 tem a entrada do Lautaro no lugar do Tassiano, que assim, o Lautaro não tem o que fazer. É tenebroso todas as vezes que toca na bola. Aos 69 tem a saída do Roleiser e do Vinícius para a entrada do Robinho e do Zé Rafael. Aos 82 tem a saída do Barreal para a entrada do Miguelito. Aos 91 tem um contra-ataque, famigerado contra-ataque que acaba originando a falta do. Que gera o gol, né? Um lançamento um passe do Robinho, na verdade, né? Alguém tenta segurar o Robinho ali por volta do círculo central. O Robinho consegue dar uma escapadinha, dá um passe ali no Lautaro que foi um pouco forte demais. O Lautaro até consegue meio que ficar com a bola ali depois que o Gustavo Henrique meio que deixa passar. Só que aí tem um lance que o Gustavo Henrique acaba afastando a bola, sobra no pé do Gabigol, o Gabigol chuta, por muito pouco não foi gol, o Gabriel fez o gesto certo ali, quase que consegue encobrir o Hugo Souza, mas infelizmente foi pra fora. E aí o juiz acaba dando a falta nessa disputa ali que teve do Gustavo Henrique com o Lautaro. No primeiro momento ali, na hora que enquanto o jogo tava rolando, eu tinha achado que de fato tinha sido falta, porque eu achei que o Lautaro tinha dado um toquinho com o pé, e aí o Gustavo Henrique tivesse batido nele, mas depois no replay, pelo menos das cenas que eu consegui ver, ficou muito claro que de fato não foi falta. O Gustavo Henrique acaba afastando a bola e o Lautaro acaba pisando no pé dele, tá ligado? Então, se fosse pra ser falta pra alguém, seria falta pro Corinthians. O juiz não achou dessa forma. Como eu disse, é um juiz fraco. Arbitragem horrível pros dois lados, até na hora de dar cartão. E o lance crucial, felizmente, se for pra roubar pra alguém, que seja a favor do Santos. E aí ele acaba dando a falta que não existiu. E o Gabigol acaba chutando forte no canto do Hugo Souza, o Hugo Souza que acaba falhando, a bola acaba deixando a bola passar ali. Ele até vai pro canto, né, mas a bola acaba batendo, foi muito forte, acaba indo por baixo dele. E aí acaba nesse 1-1, um jogo que no geral foi meio feio, poderia ter sido melhor. Mesmo que os dois times no geral sejam meio ruins, principalmente na questão de elenco, ainda assim o Santos e o Corinthians no geral, né, poderiam ter proporcionado um jogo pelo menos um pouquinho mais interessante. O Santos consegue sair com pelo menos um pontinho desse jogo, depois que não merecia, tá ligado? O Santos pontuar hoje é muito injusto, mas novamente, o futebol é injusto. Jogador a jogador. O Brasão não foi muito exigido, fez uma outra defesa ali importante, mas no geral não foi muito necessário, porque o Corinthians de fato não chutou muito ao gol, mas criou muito, muito volume. E até foi importante do Brasão hoje que ele estava muito ligado, que ele saiu várias vezes do gol em corridas, né? Momentos em que algum jogador do Corinthians ia disputar em velocidade. Eu acho que ele se ligou que os nossos dois zagueiros são dois sacos de cimento, seja o Zé Ivaldo, seja o Adonis Fies, nenhum dos dois consegue correr. E aí ele estava muito atento a isso. Teve umas 2 ou 3 vezes que ele acabou saindo da área, alguns momentos quase perto do meio-campo para conseguir afastar a bola, porque de fato ele não mostra ter muita confiança nos zagueiros que estão na frente dele e, sendo totalmente sincero, ele tá totalmente certo. O Igor Vinícius fez mais uma partida ruim, defensivamente exposto, não ajudou em praticamente nada na construção de jogo, uma partida ruim dele. O Zé Ivaldo e o Adonis, mais uma vez, eu já falei, a nossa zaga não tem o que fazer, a nossa zaga é uma peneira, é horrível. Todo mundo da linha de defesa, na verdade. Eu falei isso no último pós-jogo, o único jogador do sistema defensivo do Santos inteiro que me passa um pouco de confiança é o Arão. Mas a nossa zaga é horrível, o Zé Ivaldo foi muito pior do que o Adonis hoje. O Adonis ainda assim ruim, mas falhou menos, não teve nenhuma falha crucial, igual foi o Zé Ivaldo.
Mas ainda assim, não. Assim, o Santos tem que contratar zagueiro. Eu não sei o que que o Santos vai fazer, mas o Santos tem que contratar zagueiro. O Santos não tem um único zagueiro decente nesse elenco. Seja o Zé Ivaldo, que é horrível, o Adonis, que é horrível, o Alex Duarte, que não joga, e o Alan Pérez, que, se tiver bem, é o melhor zagueiro que a gente tem, mas como oscila demais, não dá pra confiar em nada dele. O Vinícius Lira, ele foi me decepcionando um pouco ao longo do jogo. Eu acho que o começo dele, naqueles primeiros 5 minutos que o Santos estava com vontade, ele até foi bem, se apresentou bastante no ataque, tentou fazer alguns lançamentos. E vai ter um que ele conseguiu mandar na cabeça do Tassiano, só que o Tassiano não acabou cabeceando pra fora. Só que depois acabou ficando muito exposto ao lado defensivo dele. Ali nos momentos de pênalti e do gol do Yuri Alberto, toda hora o Yuri Alberto tava recebendo bola nas costas do Lira, porque ele tava subindo demais. E os volantes não tem como proteger tudo. Principalmente o Arão, que tava um pouquinho mais avançado, mas quem deveria fazer aquela cobertura ali com mais consciência, que é o Schmidt, não tem a menor condição de fazer. E o Corinthians estava arranjando muito espaço por ali. Que é uma questão, né? Diferente do Souza, que atacava. Assim, o Souza atacava melhor do que defendia. Mas não era porque o Souza defendia mal, ele defendia bem, só que ele atacava melhor ainda, em um nível mais alto. Não é o caso do Lira. O Lira ataca muito bem, mas defensivamente tem ainda sérios problemas que o Voivoda vai ter que dar algum jeito de corrigir. Eu acho que, no geral, conseguiu jogar os 90 minutos hoje, pelo menos, né? Não sentiu câimbras, se apresentou bastante no ataque, até nos minutos finais, correndo ali bastante. Mas acho que essa questão defensiva dele realmente foi muito ruim e tem que ser melhorado. Mas, novamente, é um moleque, subiu recentemente da base, não vou ficar pesando na do moleque. Tem muito a evoluir ainda, mas ainda merece mais titular do que o Escobar. O Arão, novamente, é o pilar desse time no meio de campo e jogando na linha como um todo. Às vezes, em alguns momentos, até avançando muito, tentando criar alguma jogada, porque assim como o Brasão percebe que os zagueiros dele não são rápidos, o Arão percebe que não tem nenhuma criatividade nesse time, tirando alguns momentos de lucidez do Rollaser. Mas ainda assim, o time todo muito mal e ele tentando criar alguma coisa, indo pra frente e desarmando, defendendo. O Arão é um monstro. Eu não acreditava que o Arão teria esse nível, ainda mais com essa idade, quando o Santos contratou, mas de fato, desde que ele chegou, ele é provavelmente a principal peça do Santos, mesmo contando com o Brasão ainda, que, né, o Arão chega no meio do ano e começa a jogar lá pro final de setembro ou outubro, não lembro. Mas desde que ele de fato começou a atuar, o Arão é o melhor jogador do Santos com muita facilidade. Quem que tava na frente? Era o Schmidt horroroso hoje, pelo amor de Deus. Schmidt também, fazendo o favor de queimar minha língua, eu tinha falado que na tier list que se o Schmidt conseguisse manter o nível que ele mostrou na reta final do Brasileirão no ano passado, ele deveria ficar. Seja para ser reserva, sendo uma boa opção, ou até titular se ele conseguisse manter a regularidade. Não tá mantendo. O nível voltou a cair nos últimos jogos e hoje foi tenebroso de novo. O que é muito louco porque, assim, faz um mês desde que a reta final do Brasileirão acabou e diversos jogadores caíram de rendimento mais do que eu esperava, pelo menos. Tem a condição física, tem o início de temporada, mas ainda assim o Schmidt muito mal. Você pega até outros jogadores, o Igor Vinícius caiu de rendimento, o Zé Ivaldo que deu uma leve melhorada na reta final, tanto que até sai do afastamento para voltar a ser titular, jogando bem. Também caiu de nível, então tem diversos jogadores que eu acho que é mais do que só o fato de ser início de temporada para mostrar que o nível deles de fato tá oscilando demais, e o que é mais preocupante ainda para um time que já tem um elenco muito ruim. O Barreal, assim, cara, uma partida apagada, tentando ajudar ali um pouco na construção de jogo, mas sem conseguir fazer nada com muita efetividade. Chegou a trocar de lado, né? Começou na direita, que é onde ele rende melhor. Acabou indo pra esquerda pra tentar ajudar um pouco mais o Lira, que tava tomando muita bola nas costas. Mas ainda assim fez uma partida muito apagada. O Rollaser, novamente, os poucos momentos de lucidez criativa que o Santos tem é quando sai algo do pé dele, mas que hoje não acho que não brilhou tanto assim, fez uma partida também abaixo. Não gostei muito do Rollaser hoje, tanto que até acabou sendo substituído. E na frente o Gabigol e o Tassiano, cara, o Tassiano. Novamente, quando ele não recebe nenhuma bola em condição boa pra chutar, pra finalizar. As poucas que ele recebe pra finalizar são em questão de cabeçada. E nisso, de vez em quando, ele até consegue alguma coisa, mas fora isso, não tem mais nenhuma chance clara. Hoje tava
aparecendo no início do jogo pra fechar pela esquerda, e o Gabigol e o Rolizer na frente. Depois, quando o Barreal volta acaba mudando pro lado esquerdo, ele acaba ficando na frente junto com o Gabigol e o Rolizer fechando na direita. Mas realmente é algo do. Cara, eu me perdi aqui, eu vi um bagulho na tela que eu me perdi. Enfim, e o Tassiano acho que no geral não fez uma partida genial, mas do pouco que dá pra você esperar dele ali, que é uma ajuda defensiva, um apoio, uma pressão e de vez em quando tentar fazer uma casquinha, alguma coisa, tá ok, tá ligado? Porque ele não tá conseguindo ter chances claras pra marcar, tá ligado? E querendo ou não, nessa função mais avançada que ele tá jogando no Santos, acaba sendo meio foda ele depender disso, de um time do Santos que não tá criando com tanta efetividade quanto foi no ano passado. O Gabigol, eu vou ser bem sincero, até o Gabigol conseguir fazer o gol de falta, eu achei que ele tava numa partida no geral ruim. Ele saiu bastante da área pra tentar ajudar na construção de jogadas, principalmente no primeiro tempo. E até então não tava conseguindo fazer muita coisa. Não é como se ele tivesse, porra, pifando bola e fazendo lances plásticos pra conseguir fazer, tentar ajudar na construção. Não tava dando muito certo. Depois ele acaba ficando mais no ataque, acaba ficando meio sumindo no segundo tempo, até que tem a jogada do contra-ataque, que ele quase consegue cobrir o Hugo Souza, e acaba não conseguindo, mas passa muito perto. E de fato o gol de falta que, querendo ou não, trouxe pontos pra gente. E acabou sendo decisivo. É muito louco. É louco como ele tem estrela. Mas de fato, chega ali no último lance, no finalzinho do jogo, ele consegue converter. Então, pô, o cara é pica, mas no geral, até então, até fazer o gol, pra mim, ele vinha fazendo uma partida muito ruim. Muito ruim não, né? Mais abaixo. Mas acabou conseguindo converter o gol no final e, querendo ou não, artilheiro vive disso. Dos que entraram, o Gabriel Menino, cara, o Gabriel Menino eu achei que ele tava fazendo uma partida boa até ele tomar dar um vacilo ali na defesa, num lance acho que foi do Matheus Bidu, que ele até acaba finalizando e o Brasão defende, que ele toma assim, ele falha ali no lance com o Bidu. Eu não lembro exatamente como é que foi, porque, né, eu tô dividindo a minha atenção aqui com o jogo e com o meu trabalho, mas acho que no geral ele tava fazendo uma partida boa, querendo ou não, entrou de lateral direito, que não é a principal função dele, mas ele acaba tendo que fazer porque o Santos não tem um reserva à altura e o Igor Vinícius tá mal. E até conseguiu ali, até cobrou uns escanteios ali. Não sei se era uma jogadinha ensaiada, aparente que era, né? Dele cobrar a bola no segundo pau pro Gabigol chegar livre e tentar finalizar. Acabou que não deu certo, né? Não converteu em nada. Mas acho que ele até tava fazendo uma partida interessante. Tomou teve esse lance aí com o Bidu, que né? Deu aquela forçada de barra. Mas no geral acho que foi até ok. Diferente do último jogo que eu não consegui prestar tanta atenção assim na atuação dele. Hoje eu consegui prestar um pouquinho mais e eu acho que foi até ok na medida do possível. O Lautaro, cara, o Lautaro é horrível, não tem condição. De vez em quando ele tem uns lapsos assim que você fala, caralho, será que o Lautaro vai conseguir fazer isso? E ele não consegue. Ele acaba sofrendo a falta lá que não existiu, mas não por mérito dele, né? Então não tem como dar créditos pra ele por causa disso. E teve um lance depois que ele recebe, eu acho que é do Lira, esse pá, ou é de alguém do meio campo, não lembro, do Zé Rafael, que ele recebe em profundidade, aí ele quase consegue dominar e depois ele a bola ele tenta finalizar de um jeito muito feio, que a bola vai pra fora. Pô, é o Lautaro, tá ligado? Essa é a opção do Santos pro ataque 2026. É uma loucura. O Robinho e o Zé, cara, o Robinho eu acho que não entrou muito bem, não fez nada também, foi mais uma partida apagada, que nem eu falei, o Robinho ele meio que tem o esquema de um jogo bem, um jogo mal, um jogo bem, um jogo mal. O último jogo ele foi mal e esse jogo ele também foi, então eu tô torcendo pra ele fazer dois jogos bons na sequência agora, porque vamos precisar. O Zé, cara, o Zé, eu tô com a impressão dele que no último jogo eu até falei, eu achava que ele tava meio que de má vontade. Eu tô em dúvida se é isso ou se ele de fato tá com uma questão física muito louca, mas assim, o Zé pra mim ele tá com a impressão de estar pesado. Não é a mesma impressão que eu tenho do Schmidt, que de fato sempre foi um cara lento. Eu até vi alguém comentando hoje que se o Schmidt aposta corrida sozinho, ele chega em segundo. É uma analogia genial. Mas, pô, o Zé Rafael, a impressão que dá dele é que de fato ele tá pesado. Teve os lances que a câmera focava um pouco mais nele, que eu tinha a impressão da camisa estar um pouco mais colada, tá ligado? Não chegando a estar apertada, porque aí também, pô, se tá nesse nível, puta que pariu, tá ligado? O jogador profissional, Série A, pelo amor de Deus.
Mas dá uma impressão que a camisa tá um pouquinho apertada, tá ligado? Tá marcando um pouco. Talvez ele esteja um pouco acima do peso. Não sei se é como era assim na questão do Palmeiras, de início de temporada, se ele voltava com. Sempre voltava com um pouco mais de peso, demorava tanto assim pra engrenar. Mas de fato o Zé Rafael tá numa sequência muito ruim, não só desse início de ano, mas da reta final do Brasileiro do ano passado. E quem mais entrou? Foi o Menino, Lautaro, Robinho, Zé Rafael e o Miguelito que entra no final. Acho que até participou um pouquinho ali de construção de jogadas, conseguiu arranjar um passezinho ou outro, mas precisa melhorar um pouco mais a força na perna dele, porque, pelo amor de Deus, teve uns dois, três cruzamentos ali que ele lançou que parava no primeiro marcador do Corinthians ali, não chegava nem no primeiro pau, tá ligado? É muito louco. Mas acho que no geral ele até conseguiu ajudar um pouquinho na construção de jogo e o Vojvoda tá colocando ele com frequência. Acho que ele tende a ser titular em alguns dos próximos jogos, porque pô, tem estado com frequência ali. A gente não tem um acervo muito grande nem de pontas, nem de armador, porque o elenco do Santos é raso pra caralho. Então acho que ele tende a ser titular nos próximos jogos e até quero isso pra ver como é que ele desempenha com mais tempo em campo. Mas é isso, rapaziada. O jogo que o Santos foi, no geral, nulo, tá ligado? Não conseguiu criar nada. Fez por onde merecer a derrota, mas acabou ganhando um lance crucial dos céus, que caiu dos céus, e conseguiu converter numa estrela ali do Gabigol e numa falha do Hugo. Mas no geral, o Santos não merecia esse ponto de hoje, mas, que não foi, o futebol não é justo. Várias vezes não foi justo com o Santos. E, porra, não sou eu que vou ficar só batendo aqui, crucificando quando o Santos for beneficiado por arbitragem, embora eu sempre fale, e faço questão de deixar claro aqui, quando o Santos é prejudicado ou quando o Santos é beneficiado, ao meu ver sempre. Eu sempre faço questão de ressaltar aqui, acho que foi beneficiado hoje nesse lance, mas não foi porque o árbitro queria, foi porque ele é ruim. E isso ficou claro o jogo inteiro pros dois lados, tá ligado? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Próximo jogo é contra o Bragantino. Vai ser aqui em São Paulo. Eu acho que eu vou estar de folga, mas acho que eu não vou conseguir ir, porque, porra, é lá na Neoquímica Arena, do outro lado da cidade pra mim. E eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo e, pô, vai ser uma pica. Mas, vou tentar. O jogo tende a ser. Conseguir prestar atenção total no jogo e espero conseguir fazer um pós-jogo maneirinho aí pra nós, certo? E tamo junto. Obrigado, Hugo.